signo de Leão, vamos à sua leitura para o novo ano astrológico regido por Saturno, o senhor do karma. Mas calma, porque karma não é castigo, não é punição, karma é aprendizado. É um ano marcado por Saturno, que vai nos trazer ou nos cobrar disciplina, organização, porque Saturno é como um grande auditor. Ele vem para checar se a gente está fazendo o que a gente falou que ia fazer, se a gente está cumprindo nossa missão, se a gente está alinhado ao nosso propósito, se a gente está fazendo aquilo que a gente falou que ia fazer. E se você está numa vibe boa, se você vem fazendo a sua lição de casa, se você já fez seu mapa do autoconhecimento, se você está alinhado ao seu propósito de vida, ao seu destino, sua missão, beleza, né? Não tem o que temer. Mas talvez se você esteja postergando, procrastinando, deixa pra lá, depois eu faço e tá adiando algumas decisões, aí Saturno vem trazendo algumas cobranças, tá? Mas não é para te castigar, mas para te estruturar, para que você ganhe, para que você construa esse alicerce para que se sustente para o seu futuro, ok? Então vamos ver quais são as lições que Saturno vai te trazer, os pontos de mais atenção para esse ano novo astrológico regido por Saturno. E a gente começa com o compromisso, né? O compromisso maior, talvez a cobrança maior, esteja relacionada ao 6 de copas. 6 de copas é o passado. Tem um compromisso com alguma memória ancestral, memórias afetivas, memórias, né, de alguma forma, ou contação de histórias. Contar a história dos seus ancestrais, contar uma história que está na sua memória, kármica, talvez. Enfim, é trazer à tona uma história. Ou algo se revela, né, nos próximos meses. Então salve esse vídeo e assiste ao longo de vários meses, porque garanto que daqui a 2 meses você já esqueceu essa leitura. Então salva e assiste todos os meses para isso fixar na sua mente, né? É como se você tivesse que contar uma história, Leão. Não sei. Você tem uma história para contar, você tem uma história para passar adiante. E essa história pode ter relação com o seu passado, vidas passadas ou ancestralidade, ou uma história que a sua avó contava, uma história que a sua mãe contava, e isso pode te trazer inspiração para você passar isso adiante. Talvez você tinha um compromisso de ser escritor ou enfim, de contar história. Não sei, porque tem muito a ver com comunicação e criatividade. Tá bom, Leão? Comunicação e criatividade. Pode ser contar histórias não como escritor, mas como desenhista, como ilustrador, como poeta, como músico, como, sei lá, como ator. Enfim, é contar uma história. Agora, como você vai contar essa história, se é por meio de um livro, de um blog, de uma música, aí é com você. Tá bom? Complexo, hein, Leão? Complexo. Tarô dos Anjos. Quase caiu aqui. 8 de ar, a carta da autossabotagem. Leão nasceu para ser leão, né? Você sabe, leão nasceu para brilhar. Leão tem uma energia de liderança, energia solar, não de ser o centro das atenções para chamar a atenção sobre si mesmo, mas para iluminar, para contar a história, para levar, para irradiar alegria, irradiar beleza, irradiar o que quer que seja. Falta de autoconfiança, medo de agir. Esse vai ser o seu principal desafio agora nesse ano. Então você tem que fortalecer sua autoconfiança, fortalecer sua soberania. Não sei porque você não está se sentindo autoconfiante. Se tem crenças de não merecimento, se tem karmas de vidas passadas, votos, acordos de vidas passadas, acordos kármicos que estão te impedindo de ser você mesmo, de exercer sua soberania pessoal. É
É como se você precisasse se desvincular um pouco da manada e assumir quem você é. Assumir o seu brilho, assumir a sua potência, assumir que você não é, né, não tá mais nesse grupo, você é de um outro grupo, você é a ovelha negra e tá tudo certo. Você vai ter que transgredir algumas crenças limitantes, mas você pode ser visto como a ovelha negra? Ok. Mas o papel da ovelha negra é trazer libertação para alguma coisa familiar, tá? É uma responsabilidade, né? Vai ter que trabalhar isso, essa coragem, essa ousadia. Porque às vezes você está num lugar, pode ser numa família, pode ser num grupo, num ambiente de trabalho, numa profissão que você não se sente à vontade, não se sente confortável, parece que você tem que. Você está sempre pisando em ovos, você tem que prestar muita atenção no que você vai falar, você sente que está todo mundo sempre te julgando, te observando, você tem medo de se expor, você não se sente à vontade. Por quê? Porque falta essa sensação de lar, essa sensação de acolhimento. Por quê? Porque você não está no seu lugar de poder, você não está onde você tem que estar, você tem que sair dessa manada. Ainda que isso seja enfrentar, né, algumas crenças, romper com alguns padrões. Por exemplo, né, ninguém da minha família é tarólogo. Ninguém da minha família tem uma profissão assim não convencional, né? Tem que romper, né? Vai ter que romper com esse padrão. Tem que ter coragem? Tem que peitar? Tem que bancar a escolha? Tem que. Para isso precisa do quê? Autoconfiança. Autoconfiança de bancar a sua história. Autoconfiança para bancar a sua história, para bancar a sua narrativa, para bancar o livro que você escreve. E o livro pode ser o seu livro da vida. É uma história totalmente diferente da história da sua família, mas você está bancando isso. Porque a história é sua, você escreve do jeito que você quiser. 9 de paus, só que eu tô morrendo de medo. O desafio aqui vai ser você, né? Tô com medo, vai com o mesmo medo. Vai com medo mesmo. Eu falei tudo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tem algo que te aterroriza aqui. E pode ser o medo de não dar certo, o medo de passar vergonha, o medo de tentar e ter que voltar atrás depois. Né? O medo vai existir. Não tem jeito. Não tem jeito, Leão. Mas Leão é o signo da coragem, né? Cadê a sua coragem, Leão? Coragem é ação do coração. É agir com o coração. Aqui é elemento fogo, espírito. E ela tá aqui, né, abraçando o cardíaco e tem uma bonequinha. E essa bonequinha me remete a um pouco dessa coisa da infância. Tem um medo infantil. Tem um medo que se cristalizou na sua infância. Porque talvez na sua infância você queria ter sido visto, você queria fazer alguma coisa e, né, não foi visto, foi excluído. E aí você se fecha. E aí você fica com medo de se expor de novo. O desafio vai ser justamente esse, se expor. E mostrar quem você é de verdade, mostrar a sua autenticidade. Arcanjo Rafael, dê suas preocupações e cuidados a nós, anjos, e nos permita levar seus fardos. Desapega, né, dessas dores, dessas preocupações, disso que está te afligindo. Entrega para os anjos, entrega para Deus, entrega para o universo, né? Libera isso. É como se você estivesse carregando um fardo que você não precisa carregar.
Talvez você esteja se sentindo responsável demais. Talvez você esteja se sentindo responsável por dar conta da sua família. Você está se sentindo responsável por salvar o mundo. Só que não é, né? Você é bom, mas você não é super-herói, tá? Você não veio para salvar o mundo. Às vezes você quer ajudar as pessoas, só que nem todo mundo quer ser ajudado. E às vezes você quer fazer o melhor para as pessoas, só que às vezes não é que a gente tem que deixar o outro se ferrar. Por exemplo, né, às vezes a mãe quer proteger o filho, a mãe quer fazer tudo pelo filho, dá dinheiro para o filho já tem 40 anos, a mãe continua lá dando dinheiro para o filho, né, assim, tem que soltar um pouco. Tem que soltar um pouco, porque às vezes ajudar demais, você tira a dignidade do outro, você está fazendo um desserviço para o outro, e ao invés de ajudar, você está prejudicando, né? Porque daí você impede que essa pessoa se desenvolva. É igual criar um filho mimado demais, sabe? Isso é para algumas pessoas, tá? É mensagem muito específica, mas é o que está vindo. Às vezes tem mãe que fica, mas coitadinho do meu filho, né? Coitadinho não, você não criou ele? Então confia que ele tem capacidade, ele tem potencial. Ele dá conta, ele se vira, deixa ele ir pro mundo, tá? Deixa. Aqui, né? Um pouco da história que eu tô falando, então às vezes você tá muito apegada a alguma coisa, e aí a pergunta é, quem precisa de quem? Né? É o filho que está precisando da mãe ou a mãe que está precisando do filho? Quem não quer soltar quem? Você, o filho que não sai de casa e não sei o quê, ou você que fica impedindo que ele saia? Você como mãe, né? Seu filho lá, você quer que ele case, que ele saia de casa, que ele tenha a independência dele, que ele viva... Né? Quem está segurando quem aqui? Tá? Então aqui deixa ir para o mundo. Isso é uma mensagem muito, muito específica. Deve ser para 2 pessoas. Mas, tá bom, falei o que tinha que falar. A força aqui vem falando num outro contexto que Leão vai ter que ter força. Leão vai ter que ter força. Não vai ser um ano facinho, não, bonitinho, bonzinho, não. É força. Força do quê? Força de caráter. Força de manter a sua paz interior diante de qualquer dragão ou leão que você tenha que matar. Você vai ter que lidar com algumas situações de pegar firme, mas vai depender muito da sua firmeza de caráter e da sua paz de espírito. Lidar com essas adversidades. E também domar o seu fantasma interior, domar o seu monstro, a sua fera interior. Às vezes, leão tem uma fera interior, né? Que fica lá, leão todo elegante, todo majestoso, mas pisou no calo de leão, ele vira um leão, né? Ele vai rugir. E aí tem que domar essa reatividade. Lidar com essa reatividade é importante para você, tá? Não é engolir, não é ficar engolindo a raiva e depois ficar mastigando a raiva, né? Ficar ruminando algum fato ruim. Não, é saber lidar com o seu lado reativo, o seu lado, às vezes, agressivo. Né? Aprender a modelar isso. Aprender, às vezes, a modelar a raiva e canalizar essa raiva para algo construtivo e não destrutivo. E o louco está falando de um novo caminho, de mais liberdade, de você ter liberdade de ser quem você é e de você buscar relações afetivas que te deem mais liberdade. Se algo está muito forçado, você está se esforçando muito para fazer dar certo, está errado. Tem que ter liberdade. Se não tiver liberdade, se virou uma prisão, se você está numa prisão afetiva, numa dependência afetiva aqui, tá errado, tá? Essa é a cobrança de Saturno. Essa é a auditoria que tem que ser feita.
né? Ilusão, autoilusão. Tô encantado demais por uma pessoa, tô encantado demais com essa casa, sei lá com o quê, né? Tá enchendo os seus olhos, mas é uma ilusão, né? É uma ilusão. Tem algo aqui, Leão, que você vai ter que cair na real e ir pro mundo. O mundo tá à sua espera, horizontes abertos. Só que aqui eu tô num pântano, olhando as coisas, meio que assim, ai, tá. E aí eu preciso sair. Porque desse pântano, né? O que você vai ficar fazendo nesse pântano? Daqui a pouco vem uma cobra aqui nesse pântano. Então, sabe, não. Leão, eu estou inconformada aqui com essa leitura, né? Tem alguma coisa que você precisa parar de ficar dourando a pílula, colocando panos quentes, falando, não, essa pessoa vai mudar, não, a situação vai mudar, não, não é tão ruim assim. Não, não é tão ruim assim, não, é péssimo. É péssimo. Tem coisa melhor para você aqui, né? Tem coisa melhor, tá? De novo, por quê? Porque tem medo, tem autossabotagem, o que os outros vão falar, tem dependência emocional. Mas, Leão, tá na hora de você escrever uma nova história. E uma história, né, que eu sei que é clichê, mas você escreveu uma história que você é o personagem principal e que você não é só o figurante. Leão veio para ser o personagem principal, o ator principal, não para ser o figurante da peça. Que isso? Parta para a ação, Leão. Elaborar em demasia, pensar em demasia, planejar em demasia pode bloquear a ação. O que fica é o que é feito, não o que é pensado. Ação, Leão. Ação. Luzes, câmera, ação, Leão. É isso. Essa é a sua mensagem para esse ano saturnino. Salve esse vídeo, assiste todos os meses, coloca na agenda, todos os meses vou assistir esse vídeo, tá? Porque é uma mensagem de necessidade de transformação, de assumir o seu protagonismo, assumir a sua soberania, tá bom? É isso, Leão, muito obrigada pela escuta. Se precisar, vem fazer sua consulta particular, mapa do autoconhecimento ou então a mesa radiônica.